só tu sabes quem eu sou. Me conheces, meu Senhor. Eu paro pra te ouvir. E além de tudo isso, que já seria o bastante, um pouco mais, tua soberania é o descanso que eu preciso. Em ti a paz, em ti a paz, em ti a paz, em ti a paz. O que é eterno, infinito, imortal, onipotente e fiel, define a minha existência, sustenta a minha existência. Em meio a muitas vozes, é a tua que eu quero ouvir, pois só tu sabes quem eu sou. Me conheces, meu Senhor. Eu paro pra te ouvir. E além de tudo isso, que já seria o bastante, um pouco mais, tua soberania é o descanso que eu preciso. Em ti a paz, em ti a paz, em ti a paz, em ti a paz. O que é eterno, infinito, imortal, onipotente e fiel, define a minha existência, sustenta a minha existência. O que é eterno, infinito, imortal, onipotente e fiel, define a minha existência, sustenta a minha existência. Em ti não há falta, em ti descanso encontrei. Enfim devo me aquietar e deixar tua mão me moldar. Em ti não há falta, em ti descanso encontrei. Enfim devo me aquietar e deixar tua mão me moldar. Em ti não há falta, em ti descanso encontrei. Enfim devo me aquietar e deixar tua mão me moldar. Em ti não há falta, em ti descanso encontrei. Enfim devo me aquietar e deixar tua mão me moldar. Onde está a sua existência? O que sustenta a minha e a sua existência? É sobre isso que nós devemos pensar todos os dias. Hoje nós estamos aqui, celebramos a ceia do Senhor, nos lembrando do sacrifício de Deus ao entregar seu Filho na cruz por mim e por você. Mas o que define como nós vivemos? O que define a maneira como nós nos relacionamos e vivemos nesse mundo? O que nos sustenta?
Enquanto nós enfrentamos lutas, e nós as enfrentamos todos os dias, o que nos define é a nossa fé, é a fonte da esperança que eu e você temos. Porque em Deus, como essa canção, não há falta. Porque Jesus é suficiente, Ele supre o que nós precisamos, Ele é mais do que suficiente para mim e para você. E como filhos amados de Deus, nós devemos viver dessa forma e nessa segurança. Viver dessa forma e nessa dependência. Viver dessa forma buscando a direção do Senhor, para que Ele seja de fato aquele que define a nossa existência, define a maneira como nós vivemos a cada dia. Nessa noite eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Enquanto você procura o texto, eu quero agradecer muito. Está tendo um eco aqui para mim. Está mesmo, né? E então, agradecer muito. Sexta-feira foi uma noite incrível na praça. Quero agradecer aos homens de primeira, quero agradecer ao pastor Emílio, pastor Jesaías, pastor Douglas, quero agradecer a você que esteve ali na praça, segurando um cartaz, abraçando alguém, cantando, né? Tocando ali, evangelizando. É a igreja do Senhor viva, pulsando, pregando, compartilhando, né? Foi um tempo incrível. Eu não consegui, inicialmente, eu estava no México essa semana e eu chegaria de tarde, mas aí trocaram o horário do voo e eu só cheguei às 7 da manhã de sábado, né? E isso demorou para chegar em casa e eu não pude estar aqui, mas eu vi os olhos brilhando nos vídeos, nas fotos, nos compartilhamentos. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de vocês aí, pela disponibilidade, pelo serviço ao Senhor, né? É bom demais. Quando é Jesus que define a nossa existência, a gente serve ao Senhor e não é pesado. Hoje tinha uma galera no calor da frangueira ali, que frango assado gostoso. Quem levou para casa se deu bem, porque estava uma delícia ali. É o povo trabalhando, é a cantina, o povo trabalhando na cantina, um tantão de caldo aí para a gente tomar depois do culto. Tudo porque a gente tem uma consciência de quem nos define é o nosso Senhor. E porque é Ele quem nos define, nós o servimos, nós o amamos. Nós temos gratidão em poder servir esse Deus Altíssimo, que em todo tempo cuida de nós. Né? Hoje a irmã Neuza trouxe as plantinhas que ela cultiva na sua casa, para vender de manhã, para ajudar no pagamento do terreno. É cada um dizendo: Senhor, aqui está o que eu posso fazer, para o Senhor multiplicar, como aquele jovem com 5 pães e 2 peixinhos. Eu e você sabemos o que nos define. E nós sabemos quem nos sustenta. Mas existem muitas pessoas que não sabem. Muitas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Dizem as estatísticas, dos 7,6 bilhões de pessoas que vivem no mundo, 5,8 ainda não conhecem a Jesus. 5,8 bilhões de pessoas ao redor da Terra ainda não tiveram o privilégio de receber a salvação em Cristo Jesus. O perdão pelos seus pecados, a transformação, a libertação da sua vida. E enquanto houver uma pessoa que ainda não ouviu essa mensagem, eu e você não podemos parar. Você crê nisso? Você concorda com isso? Nós não podemos parar, irmãos. Nós não podemos parar de servir e de fazer a obra do Senhor. Por mais que fisicamente o cansaço venha, o Espírito Santo nos impulsiona a vivermos uma vida segundo os propósitos do Senhor. Nessa noite eu quero falar sobre um trecho da palavra de Deus que fala sobre a tolice do ser humano. Um rico insensato, talvez seja o título do seu texto aí, em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Mas, numa versão, o Senhor Jesus chama aquele homem de tolo. E, às vezes, nós vivemos tolices na nossa vida, quando não definimos bem as prioridades do nosso coração. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, diz assim: alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: homem, quem me designou como juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola.
A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Deus, tu estás aqui nesse lugar, tu é Deus onipresente. O Senhor está aqui. Eu peço ao Senhor que cada pessoa que está aqui nesse lugar, que cada pessoa conectada conosco pela internet agora, sinta a tua presença santa. Espírito Santo de Deus, fale conosco, toque em nossos corações. Senhor, nos transforme nessa noite. Senhor, nós estamos aqui nesse lugar e queremos sentir forte a tua presença. Toca aí, fala. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para situar o contexto desse momento de Jesus, Jesus estava ministrando a uma multidão. Tinha uma galera ouvindo o Senhor Jesus e ele estava ensinando ali. Ele estava ensinando sobre fidelidade, sobre vida com Deus, sobre a verdadeira motivação, as preocupações da nossa vida. Um pouquinho mais adiante ele vai falar sobre essas preocupações do dia a dia que nós temos. O Senhor estava ministrando. De repente, do nada, alguém se levanta e diz assim: Senhor, para aí que o Senhor está falando, porque eu quero te pedir uma coisa. Quero te pedir que o Senhor fale com meu irmão para dividir a herança, o direito comigo. Isso era um hábito dos judeus, quando havia alguma contenda, alguma coisa para resolver, de correr até os líderes religiosos, até os escribas, até os mestres, para que eles pudessem julgar aquela causa. Não é? Mas Jesus não estava ali para julgar a causa de ninguém. Ele diz isso: quem me constituiu como juiz? Eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para ministrar, eu estou aqui para salvar, eu estou aqui para ensinar, eu estou aqui numa outra vibe, minha pegada aqui é outra, não é essa que você está pensando. Eu não estou preocupado com essa questão material aí. Sabe, querido, muitas vezes quando a gente vê aí nesses momentos, né, a pastora Sheila hoje estava falando da galera lá, a avó do pastora Sheila estava no hospital, o povo já estava dizendo: quem é que vai ficar com o apartamento? Herança faz o povo brigar, legado faz o povo viver. Quando você deixa um legado na vida do seu filho, na vida dos seus amigos, você influencia para que aquelas pessoas possam viver como você vive, né? Mas Jesus estava ali naquele momento, e aquele jovem vira e diz: vem julgar essa causa. Jesus vira e diz: espera aí, rapaz, não é isso que eu estou fazendo aqui, você não está entendendo. Eu estou te ensinando a vocês sobre tantas coisas. Falei aí sobre aqueles que edificam túmulos, que têm motivações erradas, e você vem falar desse negócio aqui, de divisão de fortuna, de herança. E aí, aproveitando a pegada daquele homem, Jesus fala sobre a parábola do fazendeiro tolo, do fazendeiro insensato ali. Jesus conta a parábola de alguém, desse fazendeiro, para expor a loucura que muitas pessoas vivem de depositar as suas expectativas em coisas materiais, porque coisas materiais são perecíveis. O foco nas coisas terrenas e não nas questões celestiais. Viver somente baseado naquilo que se vê e não na fé, aquilo que não se vê, mas se crê, como nós cantamos. Nós cremos e nós vivemos não pelo que vemos, mas pelo que cremos, porque sabemos o Deus a quem nós servimos, sabemos quem é o Senhor, porque viver uma vida resumida naquilo que é material, naquilo que é visível, naquilo que é perecível, é uma tolice, é uma insensatez. É desperdiçar a vida com aquilo que já é desperdiçado. Sabe, quando eu e você vivemos um tempo de buscar somente o prazer imediato, como a sociedade que nós vivemos hoje, essa sociedade hedonista que quer o prazer a qualquer custo, imediato, a qualquer preço, essa sociedade da cultura, da imagem do ser humano, o foco em ídolos criados diariamente,
e muitas vezes nós mesmos nos tornamos nossos ídolos. A avareza, o egoísmo faz com que eu pense somente em mim. E quando eu penso somente em mim e não nos outros e tampouco em Deus, eu me torno ídolo de mim mesmo. Aquele jovem estava tão preocupado com coisas, que Jesus estava ali ministrando ensinamentos eternos e ele nem percebeu. Porque a preocupação dele era com coisas materiais. E quando a gente dá prioridade a esses valores do mundo, Deus fica de fora da nossa vida. Deus fica em segundo plano. O que ele fala, o que ele ministra, não se torna mais importante. O que ele é, fica para o lado. E ele se torna aquilo que nós queremos que ele seja. E aí nós colocamos Deus dentro de uma caixa. Aquele jovem estava tão preocupado com a herança, que ele não se preocupou com o que o Senhor Jesus ensinava e o que ele é. O diabo, ele atua, meu amigo, na minha vida e na sua vida para nos tirar do foco. Ele quer que desviemos o nosso olhar de Cristo. Ele quer que esqueçamos o amor de Deus por nós. Ele quer que o desejo de conquistar, a ganância como o Senhor Jesus usa ali, domine o nosso coração de tal forma que os propósitos de Deus para as nossas vidas fiquem em segundo tempo, fiquem em segundo momento. Sabe, quando Deus nos concedeu o livre-arbítrio, naquele momento ali, eu e você fazemos com o livre-arbítrio o que nós queremos. O livre-arbítrio é a possibilidade de fazer escolhas, e quando eu não me submeto a Deus para fazer escolhas, eu vou fazer escolhas que vão me destruir, a curto, médio ou longo prazo, mas irão me destruir, irão me afastar do propósito de Deus para a minha vida, irão me afastar da imagem que Deus tem para a minha vida. E é esse alerta que o Senhor dá nesse trecho desse texto, porque o problema não está no livre-arbítrio, porque Deus decidiu nos dar o livre-arbítrio, então é bênção. O problema está no que nós fazemos com esse livre-arbítrio. A liberdade de fazer as escolhas da nossa vida em cada momento. Porque quando eu uso o livre-arbítrio que Deus me dá para me afastar de Deus, eu estou sendo incoerente. Porque Deus, ele não quer que eu e você nos afastemos dele. Porque se Deus quisesse distância de mim e de você, ele não teria enviado o seu Filho Jesus para nos reconciliar com ele. Nós já vivíamos afastados de Deus pelo pecado. Se Deus não quisesse, e se eu e você não fôssemos valorosos para Deus, por que então ele providenciaria a salvação? Por que ele providenciaria a reconciliação? O pecado abriu um profundo vale entre o ser humano e Deus, e a ponte para que o ser humano volte a ter intimidade com Deus é a cruz de Cristo. Morreu naquela cruz para reconstruir aquela ligação, a intimidade do ser humano com Deus. Então, se Deus me ama e quer intimidade comigo, como eu posso usar o livre-arbítrio para me afastar dele? Como eu posso usar o livre-arbítrio para fazer escolhas que me levam para longe dele? É incoerente isso, é uma tolice. E era isso que Jesus estava dizendo para aquele jovem ali, para que ele ficasse atento a tudo aquilo que Deus tinha preparado para a sua vida. Mas sabe, se naquele tempo, há 2000 anos atrás, as pessoas já se preocupavam tanto com o que é material, imaginem hoje. Hoje, a gente vive uma sociedade da prestação de contas do que é bom. É a galera que posta nas redes sociais tudo que faz, mas só o que é bom. A foto da rede social, a vida da rede social, ela é fake, ela é parcial. Você já viu alguém postar lá a desgraça? Só posta o passeio, a viagem, o jantar bonito lá, o dia dos namorados, o bolo, a comida boa. Só isso. Mas a vida, a minha e a sua, não consistem apenas naquelas imagens da rede social. Ao contrário, aquilo é algo muito superficial e muitas vezes é a imagem do que nós queremos que as pessoas pensem que nós vivemos, mas não a realidade que nós sabemos que somos e que enfrentamos. Por isso Jesus ele propõe essa parábola desse fazendeiro ali insensato, tolo. Olhando para esse texto, algumas coisas eu quero compartilhar com você. A primeira delas é o cuidado e o valor que eu e você devemos dar à vida eterna. O texto diz assim no versículo 15,
Você está com a sua Bíblia aberta. O Senhor Jesus diz: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus estava chamando a atenção para o que é material. E é interessante que no grego bíblico existem 3 palavras gregas traduzidas para o português como vida. A palavra bios, a palavra zoe e a palavra psique. São 3 palavras que são traduzidas no nosso português como palavra, como vida. A primeira é bios. E a palavra bios, da onde vem biologia, de onde vem biológico, que vem vida. A palavra bios, no grego, significa aquela ideia da duração da nossa vida, a maneira como eu vivo, a forma de eu viver, o modo de vida, a minha conduta moral. Está tudo ligado à palavra bios. Essa palavra bios, ela aparece em alguns textos da palavra de Deus. Um deles é o texto de Lucas, capítulo 8, versículo 14. E esse texto diz assim, falando das sementes, né? As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, bios, e não amadurecem. Ou seja, são aqueles que são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres do modo de viver dessa sociedade onde eles estão inseridos. Sobre o comportamento, sobre a maneira ali de se viver, a conduta moral. E sabe, queridos, a conduta desse tempo que nós vivemos, de desobediência ao Senhor, essa conduta moral que é imoral, sufoca a semente de uma fidelidade a Deus. Os prazeres do mundo, daquilo que nós podemos ver, os prazeres da carne, os desejos da sociedade, sufocam a semente da fidelidade ao Senhor. A palavra bios aí, porque o Senhor aqui nesse momento estava querendo dizer que essa pressão sobre a qual nós vivemos, sob a qual nós vivemos todo o nosso tempo, ela tenta sufocar na forma como nós vivemos os princípios da palavra de Deus. E nós precisamos estar atentos a isso. O apóstolo Paulo, quando escreve 2 Timóteo 2,4, também a palavra bios usada aí, quando diz: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, da vida social, já que deseja agradar àquele que o alistou. Paulo estava falando aí de fidelidade ao exército do Senhor. E aí, muitas vezes, nós cedemos a essa estrutura desse modo de viver. A sociedade de hoje diz assim: não tem nada a ver o que a Bíblia diz, são princípios passados, não tem nada a ver essa concessão pequenininha que você faz, tem mal nenhum isso, tem mal nenhum aquilo. E esse modo de viver nos pressiona. A segunda palavra é a palavra psique, que geralmente significa a nossa vida psicológica, a nossa vida emocional, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sentimentos. Essa palavra psique também pode representar ali a vida humana, o sopro de vida. Mateus 6, 25 diz isso, usa essa palavra psique, quando diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Ou seja, com a maneira como ali você sente quanto ao que comer, o que beber, com o seu próprio corpo, ao que vestir, porque não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Não é mais importante o sopro de vida do que a roupa, não é mais importante o sopro de vida do que a comida. Essa é a palavra usada para o psique, também usada por alma, traduzida por alma, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, é a palavra psique, quando aí, nesse texto, o autor nos mostra o que nós falamos, a tricotomia do ser humano, corpo, alma e espírito. E Hebreus 4,12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma, psique e espírito, pneuma, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra vida e alma e psique.
para mostrar que o ser humano é corpo, é alma e é espírito. São duas palavras, pneuma, espírito. Pneuma, de pulmão, de sopro, de respirar. Essa é a segunda palavra, vida. Psique, também usada em Mateus 16, 25 e 26. Pois quem quiser salvar a sua vida, psique, o sopro de vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, seu sopro de vida? O que o homem poderá dar em troca da sua alma? Palavra psique usada aí em todo esse tempo. Mas aqui, nesse texto, quando o Senhor Jesus alerta ao fazendeiro, aquele jovem preocupado com as coisas materiais, Jesus usa a palavra zoe. E a palavra zoe significa a vida que procede de Deus. A vida que vem de Deus. O Deus eterno, portanto, vida eterna. O Senhor Jesus estava usando uma palavra aqui para mostrar claramente o que é mais importante: a vida que provém de Deus, essa vida eterna, ou a quantidade de bens. Por isso, esse conflito entre o que é material e o que é espiritual, que no português a gente não consegue identificar. Esse texto, essa palavra zoe, também é a palavra usada em João 10:10. Porque o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, zoe, abundante, plenamente. E aqui Jesus está dizendo a vida que procede de Deus. Mateus 7,14, outro texto usando a palavra zoe, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva até a vida que procede de Deus. São poucos os que há encontram. E quando Jesus também, em Mateus 18, ele diz assim: se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e joguem fora, porque é melhor entrar na vida que procede de Deus, mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos e os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna que procede de Deus, com um só olho, do que tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. É o que o Senhor Jesus está falando quando usa a palavra zoe. E a essa hora ele vira para esse fazendeiro, para esse jovem e diz: acorda, fica atento, fica alerta. O que é mais importante para você, ter a vida zoe que procede de Deus, ou a quantidade das coisas materiais que você pode ver ou acumular? E sabe, queridos, essa é uma questão tão atual, apesar de há 2000 anos Jesus ter falado sobre isso, porque a Bíblia ela é atual. O Senhor Jesus, ele não está atrasado ou ultrapassado, ele é atual, e ele então vive e nos alerta nesse momento a viver dessa forma. Também usa o Senhor Jesus a palavra zoe em Mateus 19, quando ele diz, quando o texto relata assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida que procede de Deus, eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida zoe que procede de Deus, obedeça aos mandamentos. Jesus, ele declara e conecta claramente ali vida que procede de Deus com obediência, com fidelidade ao Senhor. Ele está falando da importância que eu e você devemos dar à vida eterna, a vida que ela não perece, a vida que ela não tem data de validade, uma vida que ninguém pode roubar de nós, essa vida que é eterna, que procede de Deus. Aqui Jesus está falando sobre o conflito entre o que é perecível e o que é imperecível. Nessa noite eu quero dizer para você que você deve sair daqui com uma certeza: você pode ser muito mais do que você pensa em ser, porque o propósito de Deus para a sua vida,
Os planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, eles são muito maiores do que nós podemos, com a nossa mente limitada, entender. É o que o próprio Deus disse ao seu povo, através do profeta, dizendo: eu sei os planos que eu tenho para vocês. Não são planos de lhes fazer danos, mas são planos de lhes fazer prosperar, de lhes fazer o bem. São planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Agora, nós, muitas vezes, quando olhamos com os nossos olhos limitados e nos mantemos naquilo que nós podemos ver, naquilo que está ao nosso redor, nós perdemos a perspectiva do que Deus quer nos dar de eterno, de imperecível. E como seres humanos limitados, a tendência é darmos muito mais importância a tudo isso que a gente pode ver, que a gente pode ouvir dos amigos, no trabalho, onde a gente estuda, na vizinhança, até mesmo na igreja, e perder a visão do que Deus tem para nós, dessa vida eterna para nós. E o Senhor está chamando a minha atenção, a sua atenção, que eu e você devemos dar importância a essa vida eterna que provém dEle, que está disponível para todo mundo, que está disponível para todo aquele que olhar para Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador e dizer: eu quero essa vida Zoe. Eu não quero mais a vida bios, cronológica, porque o tempo passa. A pastora Sheila disse que a primeira vez que ela me encontrou, eu tinha muito cabelo. Né? Eu tenho que ficar andando com o meu gorro, com o meu coisinha, porque eu entro no avião, aquele frio, e o ar vem de cima para baixo, então cai tudo aqui nessa minha área desprotegida, né, irmãos? Então eu tenho que andar com um gorrinho, para compensar a falta capilar aqui de cima. É assim. O tempo passa, irmãos. A vida bios, ela tem cronos, ela está ligada ao cronos, ao cronômetro. Mas a vida Zoe está ligada ao eterno. Está ligada ao tempo kairós de Deus. Perspectiva diferente do Senhor. O Senhor Jesus estava dizendo: ô jovem, você está preocupado com a herança? Enquanto você está se preocupando com essas coisas que depois você pode perder, eu tenho algo para você que ninguém pode tirar de você, que ninguém pode roubar de você, que não perde valor em momento nenhum, se de verdade você realmente tiver, como nós cantamos aqui: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não pode viver. Então, aquele que já teve essa experiência com o Senhor, Jesus, sente falta dessa intimidade com o Senhor, ou verdadeiramente não teve uma experiência de profunda, de transformação com o Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo? Fique atento, termo cuidado. Ele diz assim: cuidado, fiquem de sobreaviso. Era um sinal de alerta. Era um sinal de alerta, era uma expressão usada por comandantes nos seus exércitos. Exército, prontidão. Soldados, pelotão, prontidão. Era o centurião que liderava 100 homens dizendo: fiquem atentos. Eu e você temos que ficar atentos, em prontidão o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele tenta a todo momento nos afastar de Deus. E sabe o que nos afasta de Deus? As nossas escolhas. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. Antes não tivesse nos dado o livre-arbítrio. E nós tivéssemos ali um chip que nos fizesse obedecer ao Senhor. Só que por Ele nos amar e nos fazer a sua imagem e semelhança, Ele nos deu consciência e inteligência para que nós pudéssemos fazer as nossas escolhas. Mas sabe qual é a escolha inteligente diante de Deus? É render o meu livre-arbítrio para me render aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu vou usar a minha liberdade de escolha para escolher a Ti. E eu vou entregar a Ti a direção da minha vida. Jesus está nos dizendo: cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as prioridades que você está definindo para a sua vida. Cuidado com as companhias com quem você está andando. Cuidado com os lugares que você está frequentando. Cuidado com os eventos que você está participando. Cuidado com as práticas que você está adotando para a sua vida. Elas são da vida eterna, da vida que provém de Deus, ou elas são de uma vida que não obedece ao Senhor, que não provém do Senhor. Aquele fazendeiro, depois de ter grande colheita, ele nem pensou em agradecer a Deus, porque ele não estava olhando para o espiritual. O texto diz assim: a terra daquele homem produziu muito fruto. O cara devia ser grato ao Senhor, render ao Senhor ali louvor, mas ele não. Ele se preocupou com o que ele vai fazer.
com que ele poderia resolver. A maneira como ele resolveria o seu problema naquela hora. Ele pensou no seu poder. Eu tenho muitos bens. Eu posso até parar e descansar e gozar aí os benefícios desses bens todos que eu acumulei, que eu tenho, o que eu produzi. Notem aí o homem entronizando a si mesmo no seu coração. Eu e eu. Indo ao contrário do que o apóstolo Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 3, versículo 5, quando o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, queridos, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer tudo que pertence a essa natureza terrena, para vocês viverem a vontade do Senhor. E ele pega todas essas coisas e declara idolatria. Ele diz: olha, parem de viver, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Aquele jovem ali, ele não teve medo de fazer aquele pedido ao Senhor Jesus diante de toda a multidão. Senhor, fala com meu irmão, para dividir direito comigo a herança. Mas sabe, muitas vezes nós, quando damos prioridade às coisas terrenas, nós fazemos isso ali no escondidinho. E esquecemos do que o Paulo fala em Gálatas sobre as nossas escolhas. Aquilo que eu semeio é o que eu vou colher. E em Gálatas 6, versículos 7 e 8, o Paulo diz isso: meus irmãos, preste atenção numa coisa, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida. E sabe qual é a palavra usada aí? Zoe. A vida que provém de Deus. Se eu semeio para a carne, eu vou colher destruição. Mas se eu semeio para o Espírito, eu vou colher a vida que provém de Deus. A vida Zoe, a vida eterna. Deus está nos dizendo: cuidado com a maneira como vocês estão vivendo. E aí, essa maneira, só eu e você sabemos. Eu sei a minha, você sabe a sua. Mas tem mais uma que sabe: Deus. Ele é onisciente. Nada fica oculto ao Senhor. E Ele sabe muito bem a maneira como nós estamos fazendo as nossas escolhas. Então, esse texto, em primeiro lugar, está me chamando e a você para darmos prioridade à vida que provém de Deus. Porque tudo mais que nos é oferecido é passageiro. E vai chegar um tempo em que a gente vai olhar para trás e dizer assim: quanto tempo eu desperdicei, quantas coisas eu perdi. Porque ao invés de olhar para Deus e a vida que Ele tem para mim, eu olhei para tudo que me ofereciam ao meu redor e eu desperdicei o tempo. Só que não dá para voltar lá atrás para recuperar esse tempo. Só dá para mudar e viver de hoje em diante uma nova forma. Segundo lugar, nesse texto, é que eu e você devemos rejeitar o orgulho. Esse homem ficou orgulhoso. Ele começou a falar sobre os seus bens, sobre o que eu fiz, sobre o que eu colhi, sobre o que eu posso fazer. E a gente muitas vezes pensa nisso. Olha como eu sou bom no teclado, eu sou bom cantando, eu sou bom fazendo isso, eu sou bom fazendo aquilo. Nós fazemos coisas boas, mas porque Deus nos capacita. Se você já esteve aqui num dos cultos de quarta-feira e tomou um dos caldos feitos pela galera, só coisa top, irmão. Os caldos são uma delícia, não é? E elas sabem disso, mas elas consagraram esse dom para Deus. É bom estar aqui no culto de quarta-feira, e eu digo sempre isso, que se você fica em casa assistindo novela ou jornal que só conta mentira, você está perdendo seu tempo. E você está dando prioridade ao que é ali material e perdendo um tempo de estar em comunhão em família aqui. Sabe, irmãos, eu entendo que muitos irmãos trabalham distantes de Belford Roxo, não conseguem chegar aqui no horário do culto. Mas se você consegue estar por aqui,
no horário do culto e não está, tu está fazendo igual esse cara aqui. Está focando no que é material e não está focando no que é eterno. Porque é a comunhão nossa aqui nos cultos de oração. Então você precisa sair com essa consciência toda vez que está rolando um momento de celebração ao Senhor. E eu estou em casa, no monte de coberta, porque está frio. Agora a desculpa é o monte de coberta. No verão a desculpa é outro monte, o monte da areia da praia. Aí a galera vai para a praia, vai passear tudo e culto, deixa para lá. Depois eu assisto, e aí é assistir mesmo. Eu assisto pelo YouTube. Só que quando nós nos reunimos como povo de Deus para celebrar o Senhor, o único que assiste é Ele, porque Ele é o alvo do culto. Ele está recebendo o culto. Nós nos reunimos, mesmo você que agora está em casa acompanhando conosco esse culto, a gente está prestando culto ao Senhor. O verbo é outro, e a ação é completamente outra. Assistir é passivo. Quando você vai assistir a um filme no cinema, você não fala nada. No máximo, você daria uma vibração em uma cena ou outra, mas vem um pacote pronto do que o autor está querendo te dizer. Isso é assistir. Mas culto a gente não assiste, a gente presta. Porque é a minha parte ativa de me consagrar ao Senhor, de cantar ao Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de estar atento à voz do Senhor em todo momento. Esse fazendeiro, ele era orgulhoso. E sabe, a Bíblia fala sobre o risco do orgulho. A Bíblia fala que Deus, ele rejeita o orgulhoso. E ele exalta o humilde. A Bíblia diz isso, Mateus diz isso. O próprio Senhor Jesus diz, porque todo aquele que a si mesmo se exaltar, esse será humilhado. Mas todo aquele que se humilhar, ele será exaltado. A Bíblia rejeita, Deus rejeita o orgulhoso. Não é? Gálatas, Paulo diz assim, ó, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Sabe, o orgulho me leva a me interessar só por mim mesmo, só pelas minhas necessidades, só pelas minhas vontades, só pelos meus desejos. Esse fazendeiro virou um cara orgulhoso. A postura poderia ter sido de gratidão, de honrar a Deus e mostrar a todos, olha o que meu Deus me deu. Quando você é promovido no seu trabalho e tem que se esforçar por isso mesmo, tem que entender o seguinte, Deus me concedeu essa bênção. Eu trabalhei, eu fui um funcionário dedicado, mas foi o Senhor que abriu a porta da promoção. Mas sabe o que naturalmente alguns fazem? Eu sou bom. Olha o que eu conquistei. Olha o que eu consegui. E aí, mesmo vivendo um motivo de gratidão, eu não expresso gratidão a Deus. Afinal, eu sou tão bom que eu mereço. E a gente vive na sociedade do culto à própria pessoa. Esse fazendeiro, ele era orgulhoso. E o Senhor Jesus vira para ele e diz, tu és um tolo. Tu és um tolo. Tu és um insensato. O próprio Senhor Jesus nos ensinou sobre humildade, quando Ele foi lá lavar os pés dos seus discípulos e dizer, eu vim aqui não para ser servido, mas para servir. E fala isso para ensinar humildade. Então, quando eu sou humilde, eu ajusto os meus propósitos aos propósitos de Deus. Eu entendo que a minha existência é para Deus. Ele que define a minha existência, é Ele que me sustenta dessa maneira. Com esse coração humilde, é Ele quem me sustenta, porque essa humildade vem do Senhor. Quando eu sou orgulhoso, eu dou prioridade à minha vontade. Se sobrar alguma coisa, eu entrego para o Senhor. Eu dou para Deus. Só que é o contrário, querido. Eu tenho que entregar a minha vida ao Senhor. E pedir ao Senhor que cuide de mim em todo o tempo. Porque você sabe, a pessoa que vive para si mesma, ela nunca está satisfeita. Ela sempre quer mais. Ela sempre culpa os outros. Você não fez, você não deu, você não... Sempre são os outros os culpados. Porque elas se sentem o centro das atenções. As pessoas acabam, quando elas buscam as coisas materiais, elas acabam colocando em si mesmas correntes pesadas. O orgulhoso, ele diz assim, a hora que eu quiser, eu paro. Eu não vou deixar nada me dominar. E aí ele diz assim, eu vou beber, mas a bebida não vai me dominar. A hora que eu quiser, eu paro.
Eu vou usar as drogas, mas as drogas não vão me dominar. A hora que eu quiser, eu paro. Eu vou consumir pornografia, mas a hora que eu quiser, eu paro. Eu vou ser infiel ao meu cônjuge, mas a hora que eu quiser, eu paro. Eu vou começar a pregar mentiras, mas a hora que eu quiser, eu paro. Porque eu e eu. O orgulhoso, ele vai se afundando no seu próprio orgulho e se afastando de Deus. E o inimigo, aquele que veio para matar, para roubar e para destruir, ele quer que eu e você sejamos orgulhosos. Ele quer que eu e você pensemos só em nós mesmos. Porque quando nós pensamos em nós mesmos, nós não cumprimos os mandamentos do Senhor. Os mandamentos que dizem: amarás ao teu Deus com todo o teu ser, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu coração, e amarás ao próximo como a si mesmo. Quando eu amo a mim mesmo, e quando eu sou orgulhoso de mim mesmo, e quando eu mesmo sou o objetivo da minha vida, o meu Instagram é o objetivo de eu ter cada vez mais seguidores, cada vez mais likes, cada vez mais compartilhamentos. Quando tudo é para mim, Deus já ficou para trás. Para aquele fazendeiro, Deus tinha ficado para trás. E tudo que ele achava que ele dominava, acabou o dominando. E isso acontece conosco. O dependente químico, se não tiver ajuda externa, ele não vai sair. Porque por si mesmo ele não consegue vencer. Seja do álcool, seja da droga. O dependente de pornografia, sozinho, ele não sai. Ele precisa de ajuda. E aí, para ter ajuda, é preciso pedir ajuda, e para pedir ajuda, tem que ser humilde, reconhecer: eu não tenho forças, eu preciso. Mas quando eu sou orgulhoso, eu sou atraído por coisas desse mundo, que acabam tomando o lugar de Deus na nossa vida. Sabe, querido, a gente ouve muitas pessoas se justificando pelo distanciamento delas de Deus, falando e jogando a culpa em outras pessoas. Foi o irmão da igreja que me olhou atravessado, foi o pastor que fez tal coisa, foi o líder que fez tal coisa. A culpa sempre está nos outros. Dificilmente assim: não, eu me afastei, mas eu errei, eu fiz a escolha errada, eu quero voltar atrás, eu quero me arrepender. Jesus, nessa parábola, nesse pedaço, nesse momento do Senhor Jesus, ele nos ensina sobre a prioridade que nós devemos dar à vida que provém de Deus. Ele nos ensina sobre a necessidade de vencermos o orgulho. E para terminar, o Senhor Jesus, ele nos fala que eu e você devemos estar preparados para a sua volta. Ele diz assim, nessa noite mesmo, versículo 20, a sua vida lhe será exigida. E aqui, a palavra Zoe. A sua vida. O que você fez com a vida que Deus te deu? O que você fez com o sopro de vida que eu te dei? Foi um dom que eu te dei. E você vai me devolver. Mas como? Vai estar pura e santa como foi criada? Ou contaminada e suja, como o inimigo quer? Eu e você devemos estar preparados. Pastor Lino tinha uma frase de efeito, não tinha? Como é que é? Jesus voltará? Como é que era o esquema, gente? Aí o pessoal aí mais antigo que conhece. Viu? Isso marcou. Há quantos anos isso aconteceu? Jesus voltará, queridos. Mas nessa hora que nem eu nem você sabemos, o que nós vamos apresentar ao Senhor? O que nós vamos apresentar ao nosso Deus? Aquele fazendeiro estava ali dizendo assim: eu tenho muitos bens aqui, e esses bens me garantem o futuro. Esses bens me garantem tudo que eu vou viver para frente. Tolo! Não é isso. O que garante que eu vou viver para frente é a presença de Deus na minha vida. Algo que ninguém pode roubar de mim, essa vida que provém de Deus. E aí Jesus diz, tem que estar preparado. E aí ele diz assim, porque isso aqui, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou?
E assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O que é ser rico para com Deus? É ter coisas materiais ou viver a vida que provém de Deus? Essa vida santa, essa vida eterna. Ser rico para com Deus é ser rico em gratidão a Deus, reconhecendo que o que somos e temos vem do Senhor. Ser rico para com Deus é ser rico em generosidade, para perdoar aqueles que nos ofendem. Ser rico para com Deus é ser rico em humildade, para pedir perdão a Deus e às pessoas a quem eu ofendi. Ser rico para com Deus é ser rico em paz que excede todo o entendimento, que vem da presença do Espírito Santo de Deus em meio às nossas lutas. Ser rico para com Deus é ser rico em ousadia para viver para Deus, uma fidelidade mesmo que as pessoas possam rir da minha maneira de viver. Ser rico para com Deus é ser rico de esperança, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele é o Senhor da minha vida. Ser rico para com Deus é ser rico em sabedoria, porque quando eu busco sabedoria no Senhor, Ele me dá com generosidade. Ser rico para com Deus é ser rico em alegria mesmo em momentos difíceis. Ser rico para com Deus é ser rico em intimidade com Ele, é viver para o Senhor. Quando nós somos ricos para com Deus, nós entendemos o que Deus quer de nós. Aquele homem era um rico pobre, ou um pobre rico. Ele tinha muita coisa que para a sociedade do seu tempo era considerado sucesso. Ele só não tinha uma coisa: a vida que provém de Deus. A vida eterna, imperecível, ilimitada, que vem de Deus. Ele era um cara iludido com as coisas que se podiam ver. Porque as coisas materiais que aquele homem podia ver tiraram Deus do radar do seu coração. Deus não estava ali. Sabe que às vezes isso acontece comigo e com você? Às vezes a fama, às vezes a suposta sensação de poder, às vezes a suposta sensação de sucesso social tira Deus do nosso radar. Às vezes, o simples desejo de prazer material, tira Deus do radar do nosso coração. Há uma escolha inteligente e uma escolha tola. O Senhor Jesus estava alertando a todos que o ouviam ali, a partir do pedido daquele jovem: qual é a sua escolha? Insensata e tola ou sábia? Perecível ou eterna? Deus e vida ou morte? Nós fazemos escolhas todos os dias. Nós podemos escolher viver essa vida que vem de Deus, ou escolher viver a vida que nós queremos, e não a vida que Ele quer para nós. Só que as escolhas que nós fazemos, todas elas têm consequências. E nessa noite, eu quero convidar você a fazer escolha na sua vida, mas uma escolha sábia, não uma escolha tola. Eu quero convidar você a fazer uma escolha na qual você dá prioridade para Deus, para a fonte da vida eterna. Senhor, eu não quero viver a vida biológica, cronológica. Senhor, eu não quero viver a vida de um modo. Eu quero viver a vida que provém do Senhor, essa vida que vem do Teu trono. Eu quero viver essa obediência ao Senhor. Senhor, eu quero render a Ti os meus desejos, os meus interesses, as minhas prioridades, os meus planos, para eu viver o que o Senhor tem para mim. Porque é o Senhor que define a minha existência, e é o Senhor que sustenta a minha existência. No Senhor não falta nada.
No Senhor eu posso ser saciado de toda a alegria e o prazer de uma maneira completamente diferente do que o mundo dá, do que a sociedade dá. E essa vida eterna, Zoe, que provém de Deus, está disponível para mim e para você. Basta apenas um ato de entrega, basta apenas um ato de consagração, basta apenas um ato dizendo: Senhor, aqui está a minha vida. Eu não quero viver a Bios, eu não quero viver a Psique sem a Zoe. Eu quero que a vida que provém do Senhor determine a maneira como eu vivo os meus dias, a maneira como eu penso, como eu sinto e como eu ajo. É a vida Zoe sobre a vida Bios, sobre a vida Psique. É a vida que provém de Deus, acima de tudo que eu quero, que eu faço, que eu desejo. Mas a escolha é de cada um de nós. Fecha aí os seus olhos. Nós já vamos terminar. Nessa noite eu quero convidar você a render a sua vida a Jesus, a ter essa vida que provém de Deus, a ter essa vida conectada com uma fonte eterna que nunca acaba, uma vida entregue e rendida ao Senhor, uma vida que deseja viver o que Deus deseja, uma vida que deseja alinhar os seus passos à vontade do Senhor. Eu quero convidar você hoje a render diante do Senhor todos os desejos, preocupações e ansiedades que estão no seu coração e acabam impedindo você de ter intimidade com Deus. Eu quero convidar você nessa noite a negar esses interesses, a deixá-los para trás, para viver uma nova vida com o Senhor. Eu quero convidar você a clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eu não tenho forças para vencer esses desejos, eu preciso de Ti, eu preciso dessa vida que provém do Senhor, para eu ter a força necessária para vencer as tentações. Tiago diz: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de vocês. Quando nós dizemos: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, ouve o meu clamor, a luta é intensa e eu estou perdendo, mas eu sei que o Senhor faz de mim mais do que vencedor. Me dá essa vida que provém do Teu trono, me dá essa vida cheia da Tua graça, me dá essa vida eterna. Talvez você que esteja me ouvindo, está me ouvindo agora aqui ou pela internet, em algum momento da sua vida você trocou as prioridades e começou a dar prioridade a tudo menos a vontade de Deus para a sua vida. Nessa noite eu quero convidar você a consagrar novamente a sua vida a Deus e dizer: Senhor, eu quero Te colocar como prioridade número 1 da minha vida, não mais os prazeres que eu quero, não mais os sonhos que eu tenho, mas a Tua vontade para a minha vida. Eu rendo a minha vida a Ti. Você quer dizer isso para o Senhor nessa noite? Você quer dizer ao Senhor: é hora, Deus, de eu me render aos Teus pés, e eu sei que o Senhor vai me acolher, porque a Tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Se Deus está te chamando hoje para dar importância à vida que provém dEle, se você está parecido com esse fazendeiro, preocupado com tudo que se vê, Deus nessa noite está dizendo: venha que eu tenho algo muito maior, muito melhor, que não perece, que não acaba. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, se nessa noite é a noite de você render a sua vida ao Senhor, se entregando pela primeira vez, dizendo: Senhor, entra na minha vida, me dá essa vida que provém de Ti, essa vida eterna. Senhor, eu quero consagrar a minha vida a Ti,
os dons, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, eu quero render aos teus pés, para não ser mais aquilo que agrada às pessoas, ou que me agrada, mas ser aquilo que te agrada. Pode ficar em pé e vamos encerrar cantando essa canção. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Senhor, nessa noite eu quero te pedir, lava a minha vida, me dá essa vida eterna que vem de ti. Você nessa noite quer consagrar a sua vida ao Senhor? Pode sair do seu lugar e vir, eu quero orar por você. Senhor, aqui está a minha vida, a minha juventude, a minha maturidade, o que eu sou, o que eu penso, eu quero consagrar ao Senhor. Alguém nessa noite querendo dizer isso para o Senhor? Pode sair do seu lugar e vir. Sou para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Alguém que nessa noite queira dizer: Senhor, os meus 12 talentos são teus. É tudo precioso para mim, mas eu quero consagrar para o Senhor. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu não quero mais viver essa ilusão, mas eu quero viver a verdade que vem do Senhor. A gente vai cantar novamente para encerrar esse momento de culto ao Senhor. Se você nessa noite deseja: Senhor, eu quero guardar a Tua palavra no meu coração, eu quero viver para o Senhor, eu quero consagrar o que sou a Ti. Você pode sair do seu lugar e eu vou orar por você, encerrando esse momento de culto ao Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes
aqui à frente, consagrando sua vida. E você? Deus está te chamando para um ato de entrega, de consagração hoje? Mesmo enquanto eu estiver orando, se essa noite o Senhor está te chamando para esse momento de entrega, pode sair do seu lugar e vir. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. E o Senhor é um Deus onisciente. E o Senhor sabe o que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós fazemos, no mais oculto que possa ser. Mas o Senhor é um Deus generoso, onipresente, que está aqui nesse lugar. Pela tua generosidade, o Senhor nos aceita como nós somos e nos ajuda a melhorar. Aqui à frente está a tua filha, irmã Ana. Mas em seus lugares, muito provável, outras pessoas estão dizendo ao Senhor: toma aqui a minha vida. Me dá essa vida que vem de ti. O Senhor é Deus onisciente e sabe, Pai. O Senhor é Deus onipresente. O Senhor está aqui, o Senhor vai nos acompanhar no caminho para casa, em nossos lares, durante essa semana, por onde formos, o Senhor conosco estará. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja conosco e nos ajude a fazer escolhas que edifiquem a nossa vida, que nos fortaleçam, que nos santifiquem, que nos aproximem de Ti. Nos ajuda a não fazer escolhas que nos afastam de Ti. Ajuda-nos, Pai. Nós precisamos do Teu socorro. Nós precisamos da Tua proteção, do Teu cuidado, do Teu amor. Obrigado porque o Teu amor está disponível para nós. Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Renova, Deus, as nossas forças. Dá-nos, Deus, uma vida, um coração em alerta para as armadilhas do mal. Dá-nos, Deus, corações obedientes à Tua vontade. Ah, Pai, como é bom viver para o Senhor. Como o profeta Jeremias diz, como é bom esperar tranquilo pelo socorro do Senhor. Porque nós cremos que o Teu socorro sempre virá. Ajuda-nos a viver pela fé. Ajuda-nos a viver não olhando para as coisas materiais e perecíveis desse mundo, mas ajuda-nos a viver olhando para Ti, Deus eterno, Deus da vida eterna. Abençoe, ó Deus, cada família aqui representada nessa noite, cada lar, ó Pai. Fortalece os casamentos. Melhora, ó Deus, o relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos. Fortalece, Deus, nossas casas. Expulsa, ó Deus, de nossas famílias todo o mal que o inimigo planta, toda semente maligna. Senhor, derrota o inimigo da mentira. O inimigo, Deus, que semeia mentira, que semeia a superficialidade, que semeia a hipocrisia. Tira tudo isso de nossas vidas e faz-nos viver verdadeiramente para o Senhor. Obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado, meu Deus, por cada amigo, cada irmão que nos visita. Por onde formos durante essa semana, Pai, que a consciência da Tua presença santa nos leve a fazer escolhas dirigidas pelo Teu Espírito Santo. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados e as nossas limitações. E nos ajuda a viver para Ti. É o que nós Te pedimos, Pai. Não porque merecemos, Senhor, mas no nome que é sobre todo nome. O nome precioso, generoso, soberano, invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as duas
doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no seu irmão. Desejo uma semana abençoada. Meus olhos